É isso aí, Dom. Vamos pro primeiro vídeo? Vamos nessa, vamos tocar o barco aí. Bora lá. A corrida eleitoral por São Paulo, Haddad em primeiro lugar com 24% das intenções de voto. Depois vem Márcio França, do PSD, com 18% das intenções de voto. E Tarcísio Gomes Freitas, que é o Tarcísio Freitas, como é conhecido, que é o ministro do presidente Bolsonaro, ministro de Infraestrutura, apoiado pelo presidente, aparece com 9% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Guilherme Boulos, do PSOL, com 7%. Renata Abreu já aparece aqui, ela que entrou no lugar do Arthur Duval, pelo menos na pesquisa, né, pelo Podemos, é indicada pelo Moro para cá, 3%. Rodrigo Garcia, que é o indicado, e é pelo Dória, 3%. Vinícius Point, 2%. Felício Ramute, do PSD, 1%, que é o candidato do Cacique. E tem aqui o Abraham Weintraub, com 1%. Tá aí. O que comentar a respeito disso, Joel Pinheiro? Primeiro ponto, até agora, pelo menos, estamos livres de Abraham Weintraub, graças a Deus. Agora, o ponto que eu queria fazer é sobre as projeções de segundo turno. Tem uma grande questão aí nessa corrida pelo governo do Estado. A presença ou não do Márcio França. Márcio França é um nome que muda completamente os cenários, aí, como a gente viu, a presença dele ou não entre os candidatos, vai ter um acordo entre PSB e PT, como é que vai ser feito isso? No segundo turno, olha que interessante, isso no segundo turno, em que o Rodrigo Garcia vai ser candidato ao governo aqui pelo PSDB, ele ainda é largamente desconhecido pela população. A população, o nome dele ainda não ressoa, mas já uma projeção do segundo turno, entre Haddad e ele, tem uma distância de 16 pontos percentuais. Uma distância boa ainda, mas um candidato que não se conhece. Entre o Márcio França e o Rodrigo Garcia, na projeção do segundo turno, essa distância sobe para 29 pontos percentuais. Ou seja, o Márcio França como um nome que tem muito mais facilidade de congregar tanto a esquerda quanto uma ampla fatia do centro. Eu acho que isso deve pesar cada vez mais. Vamos ver se isso pesa também nas negociações entre PT e PSB. Parte aí, Joel? Como, não vi? Você acha que Márcio França é um nome forte, que não deve ser descartado aí nessa... De forma alguma, ele é um nome forte. Você vê que quando ele e o Haddad estão juntos no primeiro turno, ele fica o segundo colocado e fica bem colocado em segundo. Seria uma disputa entre os dois aí. E se o Tarcísio conseguir, de fato, ir para o segundo turno, o candidato bolsonarista, realmente vai ser uma corrida pelo centro. Quem tiver mais facilidade de pegar o centro vai ter vantagem aí. David, por favor, coloca aqui para mim no telão, só para eu mostrar esses números que o Joel colocou, para que as pessoas também vejam aqui números que é interessante, a simulação do segundo turno. Haddad 41, Rodrigo Garcia 25, quando tem a disputa com o vice, né? O Haddad com Tarcísio ganha também. Haddad com França ganha, mas é o mais apertado. É impressionante isso, né? Como eles estão discutindo de fazer... Falar sobre a educação especial. Então, Ricardo, temos aí a pesquisa da Quaest, que é genial, Quaest, aqui de março. E temos Haddad na frente em todos os cenários, né? Esse é o dado mais importante, né, João? O comentarista aí do UOL fez um arrazoado sobre o Márcio França, que eu até concordo, mas a grande novidade, que eu acho que não foi dito, não sei se de propósito, mas a gente aqui vai dizer, a grande novidade é que pela primeira vez, e eu acompanho pesquisa eleitoral há pelo menos mais de 30 anos, pela primeira vez eu vejo um candidato do PT, conhecido, identificado com o PT, que já foi prefeito da capital, né, identificado com Lula, ou seja, é um petista, conhecido pela população, liderando as pesquisas no primeiro turno e com vantagem sobre todos os candidatos no segundo turno. Eu vou arriscar aqui, João, posso até ser desmentido pelos dados, mas pelo que eu vivi nas últimas eleições de 89 para cá, para governo do estado, eu nunca vi um candidato petista no estado de São Paulo liderar a pesquisa e liderar no segundo turno. Nunca acompanhei. Então essa situação do Haddad, ela é inédita e ela coloca uma perspectiva real de poder do PT no estado de São Paulo pela primeira vez, nesse nosso período democrático, desde a existência do partido da redemocratização. O que é um fato, João, muito, muito relevante. Eu acho que esse é o fato mais importante dessa pesquisa. É isso mesmo, Gimenez, eu concordo plenamente. Aqui, ó, estou colocando a pesquisa dos cenários do primeiro turno da Quaest, que eu estou aqui com a pesquisa completa. Temos aqui o primeiro cenário, que é com todo mundo, que é o cenário mais completo aqui. E uma coisa que, é lógico, a gente sabe quem é o Joel que estava comentando, que ele lá é um comentarista de direita e ele não faz um comentário sem o viés dele. O viés dele é justamente para tentar inviabilizar a esquerda no estado de São Paulo. Então ele coloca o Márcio França, que quer notadamente
uma pessoa mais de centro, que pode ter os votos da esquerda, só que aí ele coloca como se fosse alternativa. Mas só que se a gente fizer aqui, se pegar o primeiro cenário, se a gente junta, uma coisa que tá estranha nesse primeiro cenário aqui, se você pegar só os votos do Boulos, que naturalmente iriam para o Haddad, no segundo cenário, sem o Márcio França, os votos do Boulos já daria os 30% aqui. Então tá faltando coisa aqui. Porque se junta Márcio França, Boulos e Haddad, já dá mais de 50% no primeiro turno. Se conseguir transferir todos esses votos do França e do Boulos, a gente tem, inclusive, em São Paulo, uma eleição em primeiro turno. Porque o PT nunca nem chegou no segundo turno, acho que uma ou duas vezes, e a gente está com essa janela única de possibilidade da gente ver São Paulo com um governo de esquerda depois de mais de 22, 24 anos de PSDB, com um projeto neoliberal, com um projeto de Estado menor, de economia de gastos e tudo mais. Aqui, ó, o Robertão falou, concordo e tem um dado também, Ricardo. Com o Lula, o Haddad sobe no interior também. O Haddad está se ampliando no centro também. A gente está numa situação que a gente está única aqui no estado de São Paulo. A gente nunca viu a esquerda nesse patamar, com essa possibilidade toda, e a direita vai tentar minar isso de qualquer forma, inclusive tentando escolher o candidato da esquerda, que é isso que o Joel faz ali, ele tenta escolher o candidato da esquerda. Mas, inclusive, nas negociações da federação com o PT e o PSB, o Márcio França mesmo falou, vamos esperar a pesquisa de março. Com a pesquisa de março, a gente vê quem que é o candidato. Bom, estamos aqui com as pesquisas de março. Em todos os cenários, o Haddad está na frente no primeiro turno, e no segundo turno, também o Haddad ganha de todo mundo. Então, como a gente pode ver, se for seguir o que o França, aqui no segundo turno, segundo turno, o Haddad ganha do Rodrigo Garcia, o Haddad ganha do Tarcísio Freitas e o Haddad ganha do Márcio França. Então a gente tem aí um segundo turno também que indica a vitória do Haddad. Então, se for seguir aquilo proposto pelo França de fazer de acordo com essa pesquisa, o Haddad é o candidato da esquerda e da centro-esquerda. E do centro. Porque a gente sabe, Gimenez, nessa eleição, a chance de ter um segundo turno é com o candidato Bolsonaro e não com o candidato Dória. Porque é isso que eu ia falar, exatamente. Nessa pesquisa mesmo, o Dória mostra que a rejeição dele está enorme e o Bolsonaro transmite os votos do bolsonarismo para o Tarcísio, que, sinceramente, ninguém conhece. Digo mais, hein, João? Se o gestor João Agripino Dória olhar para as pesquisas nacionais presidenciais em que ele não passa de 5% e a rejeição dele em São Paulo é terrível, e se ele falar o seguinte, então eu vou desistir dessa corrida aí, vou deixar esse negócio de terceira via para Simone Tebet, tipo Moro e tal, e vou tentar a reeleição em São Paulo. Acho que nem assim João Agripino Dória chega no segundo turno em São Paulo, porque um dado dessa pesquisa sobre o governo de São Paulo é a rejeição do Dória, e um dado muito especial. Quando as pessoas perguntam assim, você desejaria que o governo Dória continuasse? 70% dizem que não. Então 70% diz que não gostaria da continuidade do governo Dória. Então acho que a situação do gestor, João, ela é muito difícil, tanto em nível nacional como... E se trocar o Rodrigo Garcia por ele, e ele tentar a sua própria reeleição, é óbvio que ele vai ter força como governador, mas acho que mesmo assim ele fica fora do segundo turno e o candidato bolsonarista acaba indo para o segundo turno, João. Aqui, ó, Gimenez, coloquei aqui a avaliação do governo Dória, ó. Temos aqui 46% de negativo e contra 17% de positivo. O Dória, ele entrou numa cilada, né? Porque ele foi eleito abraçado com o Bolsonaro, com os votos do bolsonarismo, se todo mundo lembra da campanha, o Bolsodória. Durante a pandemia, ele viu que se ele ficasse abraçado com o Bolsonaro, ele ia para um caminho horrível de condenar as pessoas à morte, e aí, com um pouco de sanidade, ele se desvinculou do bolsonarismo, só que isso fez com que ele perdesse a base dele. E ele jamais ganharia uma base na esquerda, porque o Dória tem o seu plano de governo, o seu governo é um governo neoliberal do PSDB, inclusive um dos piores. Se você colocar o PSDB ali em perspectiva, o governo Dória é um dos que mais acabam com os direitos dos trabalhadores, dos aposentados, dos estudantes. Então, a gente tem aqui que a gente consegue ver também a avaliação do Dória. Então, a gente está numa situação de que, independente do candidato do Dória, eu acredito que ele não vá, apoiado por ele, não vá para o segundo turno. Vai ser um segundo, se tiver um segundo turno, que é mais provável, eu sei que é mais provável.
A gente quer que acabe no primeiro, né? Que o Haddad seja eleito no primeiro turno, mas é muito difícil. Mas se tiver um segundo turno, vai ser com o candidato do Bolsonaro, sem dúvida. Exatamente. E só para a gente encaminhar para frente, que acho que tem bastante assunto da Câmara de Vereadores, mas só para dar um detalhezinho sobre a questão nacional, né, na própria pesquisa Quest, que o Lula está muito bem. Houve pesquisas Quest em Minas Gerais, onde o Alexandre Calil, quando é colocado o nome dele junto com o Lula, assim como o Roberto falou na questão do Haddad aqui em São Paulo, quando é relacionado com o Lula, o nome também cresce bastante, e o Lula tem crescido bastante. Aí, só para colocar um fator, e eu acho que na semana que vem a gente vai ter oportunidade, tanto na segunda-feira com a Ilse, quanto no sábado com você, a gente discutir mais isso, que é o efeito da entrada do Alckmin no PSB e a grande possibilidade do Alckmin ser visto do Lula e o que isso representa para o estado de São Paulo, no sentido de apresentar para o eleitorado mais conservador, principalmente do interior do estado de São Paulo, que a candidatura do Haddad, assim como a do Lula, junto com a do Alckmin, é uma candidatura que pode discutir questões com esse eleitorado, e aí o que isso tem de efeito para poder garantir, consolidar essa liderança e essa possibilidade de vitória do Haddad, que eu reputo, João, se o Haddad ganhar aqui em São Paulo, se o PT ganhar em São Paulo, vai ser uma das maiores vitórias eleitorais, uma das mais importantes vitórias eleitorais da redemocratização do Brasil para cá. Pela primeira vez, o estado de São Paulo vai deixar de ser governado por um único grupo político, porque vamos relembrar aqui, Montoro, antes mesmo da redemocratização, foi eleito aqui, do PMDB, depois nós tivemos Quércia, Fleury, e aí Covas, Alckmin e Dória. É uma sequência do mesmo grupo político, porque o PSDB nasceu da costela desse grupo aí do Montoro. Então, pela primeira vez, desde os anos 80 para cá, nos últimos 30, 40 anos, o estado de São Paulo vai realmente... E antes disso tinha o Maluf, né, João? Pela primeira vez vai ser governado por um grupo progressista. E reputo, vou deixar aqui registrado, João. Se vencer o Haddad e o PT aqui em São Paulo, vai ser uma das maiores vitórias políticas do processo democrático brasileiro, da ditadura para cá. Com certeza, Ricardo. Ricardo, temos aqui alguns comentários... Aqui, ó, o Roberto falou aqui, ó, exatamente, concordo com vocês, são mais de 24 anos de hegemonia SDBista, a direita mafiosa vai querer atacar mesmo. O Mauro aqui também falou, bom dia, amigo Ricardo, caros guerreiros professores, meus sonhos se tornando realidade, PT no governo de São Paulo. Nosso estado necessita e a classe trabalhadora precisa. Inclusive, Gimenez, além disso, que a gente estava discutindo o governador, é importante a gente discutir o Senado, que na pesquisa Quest também faz uma análise do Senado. O que a gente vê aqui nas intenções de voto para o Senado é uma larga vantagem do Datena. O Datena que tem todo um perfil de direita agora, né? Que é um perfil, inclusive, policialesco e tudo mais. E o que eu acho estranho da divulgação, não sei se você consegue ver o gráfico aí, quem está em segundo lugar nos dois cenários é o Márcio França, não é o Paulo Scaff. Exatamente. E ele tá primeiro ali, tem o Datena, o Scaff e o França. Tá errado ali a posição. O França tinha que estar em segundo, o Scaff. Mas, enfim, o França é o cara que está em segundo lugar. Inclusive, com uma porcentagem de voto bem diferente do Haddad e de governador. Então, essa eleição para o Senado não está dada, porque ainda falta, nessas perspectivas aqui que foram feitas, os votos da esquerda mesmo. Os votos do Haddad não estão aqui nessa intenção de voto do Senado. E mais importante, né, João? Não te cortando, a ligação do Márcio França como candidato ao Senado do Lula. Talvez isso também impacte um pouco, devolvendo para você aí. Com certeza. E também, Ricardo, outra coisa importante é se o Datena vai mesmo ser candidato. Por quê? O Datena ganha hoje na Record mais do que um ano inteiro de salário de senador. Ele ganha num mês na Record, ele ganha mais do que um ano inteiro de salário de senador. Então, isso também pesa. Isso é um fenômeno que acontece tanto com o Datena quanto com o Luciano Huck, né? Porque eles são dois caras que ganham muito na iniciativa privada, que ficar 8 anos fora da iniciativa privada, porque é obrigação legal, você não pode ter um programa de TV do jeito que ele tem, e aí fica nessa situação. A gente fica numa... Então pode ser que o Datena saia, o Datena saindo, se for por essa pesquisa, o Márcio França é o primeiro colocado. Então a gente tem a possibilidade de ter o Haddad governador, o França senador, Lula presidente. É isso. Aí fica bonito. Bom cenário. A luta tá aberta. Exatamente. E agora, eu acho que dia 2 de abril, que vai fechar a federação, né? Vai fechar se o PSB vai ou não fazer a federação com o PT. Isso também é uma coisa que a gente tem que acompanhar e tá aqui falando com o pessoal o que vai acontecer e como vão se desenrolar os cenários a partir daí, porque
ou acontecer numa federação, só pode ter um candidato, né? Não pode ter dois. E, inclusive o Boulos, que também a gente precisa ver como que vai ser a escolha política do PSOL. Se vai manter ele para o governo, se vai botar ele ou para o Senado, ou para a Câmara, e isso também a gente tem que estar acompanhando. Exatamente. Vou dar um palpite aqui, eu vou dar um palpite. Eu acho que a entrada do Alckmin no PSB, só para a gente poder passar para a Câmara de Ribeirão, que tem muito assunto, a entrada do Alckmin do PSB dá uma certa luz, na minha opinião, de que a federação pode sair, PT, PSB, PCdoB e PV. Ou seja, ter o PSB aí nesse conjunto. Vamos aguardar. Ô, Gimenez, última coisa da pesquisa, prometo, depois a gente já vai direto para a Câmara. Intenção de voto para presidente em São Paulo. Estamos aqui, ó. Lula na frente de todos os cenários também. Então, isso é importante da gente estar destacando aqui, só para finalizar aqui a análise da pesquisa. Exatamente.